Dr. Cláudio Fernandes Correia, neurocirurgião do Hospital 9 de Julho, está com a gente. Seja bem-vindo, viu? Senhor, tudo bem? Tudo bom. E vamos falar sobre um assunto importante, que são os movimentos involuntários. Aqueles ditos tiques, como popularmente se diz, alguns movimentos que as pessoas podem ter de braços, de pernas, e que muitas vezes se pensa em problemas neurológicos apenas. O que são esses movimentos? O que pode ser, doutor? Bom, o capítulo de movimentos involuntários envolve vários tipos, né? Esses que você disse, que são os chamados tiques nervosos, na verdade são um contingente menos importante, porque muitas vezes eles são, principalmente em fase de desenvolvimento, às vezes a criança adquire algum hábito que fica repetitivo e que isso espontaneamente desaparece. Mas os movimentos que de fato merecem assim, uma atenção de grupos, não é só do especialidade na área da medicina, mas de outros também, são os movimentos involuntários da doença de Parkinson, do chamado tremor essencial, que é o tremor mais constante que existe na humanidade, algumas síndromes chamadas distônicas, em que há movimentos bizarros, amplos, ocupando parte ou todos os membros do corpo. Ainda tem uma chamada síndrome de Gilles de la Tourette, que há contrações mecânicas e também, junto com elas, fala involuntária, a pessoa então, emite a pessoa não gritos. sabe o que tá falando? Às vezes até soa como palavrão. Grunhidos, coisas assim? Às vezes de desenvolvimento, às vezes a criança adquire algum hábito que fica repetitivo e que isso espontaneamente desaparece. Mas os movimentos que de fato merecem assim, uma atenção de grupos, não é só do especialidade na área da medicina, mas de outros também, são os movimentos involuntários da doença de Parkinson, do chamado tremor essencial, que é o tremor mais constante que existe na humanidade, algumas síndromes chamadas distônicas, em que há movimentos bizarros, amplos, ocupando parte ou todos os membros do corpo. Ainda tem uma chamada síndrome de Gilles de la Tourette, que há contrações mecânicas e também, junto com elas, fala involuntária, a pessoa então, a pessoa emite não sabe gritos. O que tá falando? Às vezes até soa como palavrão. Grunhidos, coisas assim? E às vezes umas palavras assim, olha, veja bem, involuntário. E são palavras assim, de baixo calão, às vezes, exatamente. A pessoa não Quando percebe não tem um controle. Tá falando aí, Pedro, e fala uma coisa. Faz o gesto e fala o palavrão. E muita gente pensa que é uma pessoa com problemas mentais, Exatamente. que é um tipo de loucura. Exato. E não é. Às vezes são pessoas intelectualmente qualificadas, trabalham, desempenham na sociedade uma tarefa até bem elaborada e tem a síndrome. Então, estas são síndromes que são tratadas, às vezes, de forma multiprofissional, usa-se medicamentos, tem procedimentos da psicoterapia, tem procedimentos operatórios, enfim, existe um arsenal todo de profissionais que tentam cuidar desses pacientes. Porque não aquele primeiro que você perguntou, que é um tique nervoso, mas os outros todos têm um substrato anatômico, tem uma razão para isso, que nem sempre é esclarecida, mas que pode estar relacionada a traumas, pode estar relacionada a doenças degenerativas do sistema nervoso, como o Parkinson, por exemplo, em que umas células que são produtoras de uma substância que faz o controle do movimento entre músculos agonistas e antagonistas, deixa de produzir. Então os movimentos são involuntários. Então eles ficam prejudicados, exatamente. Vem o tremor, vem a rigidez, distúrbio de equilíbrio e outros mais. Estes, então, merecem ser tratados com procedimentos dentro do sistema nervoso, né? Tentando compensar aquilo que foi prejudicado. Bom, são muitas as síndromes, portanto, muitas as causas também, como você mencionou. Mas, na grande maioria das vezes, a ansiedade ou o estresse pode dar um start para a doença também ou não? Olha, o start para a doença não, mas com certeza absoluta, em todos os tremores, qualquer que seja a forma, a ansiedade, essa preocupação e às vezes se expor a um público, faz com que o tremor ele fique exacerbado, ele fique aumentado. Isso é igual para quase todas as síndromes que são acompanhadas de uma manifestação involuntária. Quer dizer, a pessoa sabe que tem uma reunião importante, sabe que tem o problema e fala, puxa, eu posso ter um movimento ou falar alguma coisa inapropriada. Na hora acaba tendo ainda mais ansiedade. É pior, exatamente. E os medicamentos conseguem controlar isso também ou não? Então, aí você tem controles diretos da manifestação involuntária do movimento, mas tem também medicamentos que controlam essa ansiedade. Tem pessoas que na vigência do quadro clínico de uma dessas doenças,
são chamadas extrapiramidais na nossa área de neurologia e neurocirurgia, você precisa, muitas das vezes, tratar a parte mental do paciente também. Que fica abalada, né? Exatamente, porque ele fica complexado, ele tem dificuldade de aparecer socialmente, porque sabe que o tremor vai chamar a atenção. Quando ele percebe que alguém está vendo isso, ele piora a situação, porque fica muito evidente a postura dele, ele fica muito vulnerável, vamos assim dizer. Então, o tratamento desses pacientes, ele implica, inclusive, na reposição do paciente dentro da comunidade, dentro da sociedade, porque alguns ficam reclusos. Tem que ser um tratamento multidisciplinar, muitas vezes, Perfeitamente. né? É um tratamento que envolve a área clínica, a neurologia clínica, envolve a área da saúde mental, tanto a psiquiatria quanto a psicologia, envolve a área da medicina física, porque eles requerem, evidentemente pela sua rigidez, vão requerer tratamento fisioterápico. Também. Muito importante. E envolve a área da neurocirurgia, porque muitos dos procedimentos que vão controlar até definitivamente alguns dos sintomas depende de um procedimento, um ato operatório. São realizados com o paciente acordado, uma cirurgia simples. Não são cirurgias muito complicadas. Não, são cirurgias simples, embora de alta tecnologia, porque você vai acessar núcleos no interior do encéfalo, do cérebro, que vão controlar aquele tipo de movimento involuntário. São tantas as dúvidas sobre esse assunto que nas ruas, que não faltaram, foram perguntas. Vamos ver a primeira delas? Vamos. Olha lá. Fazem 2 semanas que a minha mão dorme e o meu olho tem tipo de um espasmo. Eu gostaria de saber se tem relação uma coisa com a outra.